Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. Meus amigos e amigas que acompanham a nossa Escola da Fé, estamos aí para mais um programa, graças a Deus, né? Pela graça de Deus. Quero convidar você a rezar comigo para pedir a Deus que nos dê a graça, a bênção para este programa. É a graça atual, quando a gente realiza uma atividade, né? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, acendei em cada um de nós o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o teu Santo Espírito, tudo será criado, renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Que a Virgem Maria interceda por nós nesta hora. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. São José, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito bem, meus caros amigos e amigas, quero começar aqui o programa dizendo a você que nós estamos aí na quaresma, começando a quaresma, temos, né, o Retiro Popular, né, que a Canção Nova prepara todo ano. Na verdade, quem prepara é Dom Alberto Taveira Correia, né? Retiro Popular 2020. O tema desse ano dele é edificar a igreja, muito importante, né? E é um manual para você viver os 40 dias da quaresma. Cada dia uma reflexão, cada dia as leituras adequadas, né? E olha, e não é só para a quaresma, não, é para você viver depois muito tempo, porque essas atividades espirituais, elas não envelhecem, né? O que é de Deus não fica velho, né? Você pode guardar, ou de repente você pode mandar aí para algum lugar. Sabe, eu gosto muito de mandar livros bons, sabe para onde? Para os presídios. Eu recebo cartas de presidiários, nossa, é até emocionante. Eu pego esses livros que eu tenho, tal, que eu não uso mais, livros bons, e mando para os presídios, sobretudo os presídios, assim, né, onde eles ficam presos mais tempo. E olha, quanta conversão bonita acontece nos presídios, sabe? Vale a pena a gente pensar nisso. Muito bem, vamos hoje conversar sobre a conversão do Império Romano. Nesse ano, eu expliquei aqui que a gente vai conversar um pouco sobre a história da igreja, né? Já conversei um pouco sobre as viagens de São Paulo, já falei, né, sobre também São Pedro, né? Por que Jesus escolheu o Papa como Pedro, logo no começo da vida da igreja? Hoje eu quero conversar sobre um assunto muito importante. Como é que aquele império, que foi o maior império que houve na história da humanidade, aquele império que era pagão, cheio de deuses, de mitologias, como é que aquele império se tornou cristão, né? Sem que os cristãos batessem em ninguém, matassem ninguém, né? Como é que isso aconteceu? Né? Você sabe que Roma era a dona do mundo, né? Toda a volta do mar Mediterrâneo, se você pensar aí, né, desde Portugal, Espanha, França, Itália, e vai lá para a Alemanha fora, lá para, né, Grécia, Rússia, Turquia, tal, né? Desce lá para o Oriente, né, onde você tem lá a Síria, o Líbano, a Palestina, depois lá o Egito, né? Desce para o norte da África, né? Na parte sul do mar Mediterrâneo, vai lá até o Estreito de Gibraltar, na Espanha, fechando toda a volta do mar Mediterrâneo. O mundo pertencia a Roma. César era o rei do mundo, né? Os romanos diziam que o mar Mediterrâneo era o Mare Nostrum. Nenhum navio atravessava o Mediterrâneo sem que tivesse o aval, né, o alvará do porto romano, que ficava na cidade de Óstia, à beira-mar, ali perto de Roma. E a gente sabe que esse império perseguiu os cristãos durante 250 anos. Desde praticamente Nero, no ano 64, onde começaram as perseguições, até
né, Diocleciano, que foi lá por volta do ano 310, os cristãos foram massacrados. Mas, engraçado, né? Roma engoliu os cristãos, mas os cristãos converteram Roma. É uma história maravilhosa, né? Eu quero conversar um pouco sobre essa história hoje, então, nesse nosso programa. Vamos ver aqui alguns slides que você pode até depois, se quiser, copiar com você. É só entrar aí no facebook.com/Escola da Fé, você vai ter todos esses slides aí. A conversão de Roma, né? Vamos ver então. Bem, um grande santo da igreja, Santo Irineu, que morreu no ano 200, nasceu lá por volta do ano 130, foi discípulo de São Policarpo de Esmirna, que por sua vez foi discípulo de São João Evangelista, na cidade de Éfeso. Santo Irineu, por volta do ano 180, ele atribui a fundação da comunidade de Roma aos apóstolos Pedro e Paulo. E ele apresenta um catálogo dos 12 primeiros bispos de Roma, até o Papa Eleutério. Então, quem dá a primeira relação de papas da igreja, os 12 primeiros papas, foi Santo Irineu. Nessa obra chamada Contra as Heresias, Adversus Hereges. Está lá no livro 3, página 250, na publicação da editora Paulus, da Patrística. Ok? Eu quero mostrar a relação desses papas. Por que é importante a gente saber? Porque a gente precisa ter certeza que essas coisas são históricas. A igreja conhece cada papa, desde São Pedro até o Papa Francisco. De onde ele é, quando morreu, tudo. E quem dá a primeira relação desses papas é Santo Irineu. São Lino, que foi sucessor de São Pedro, né? 64 a 79. Santo Anacleto, São Clemente I, São Evaristo, Alexandre, São Sisto, depois Telésforo, Higino, Pio, Aniceto, Sotero e o Papa que era do tempo de Santo Irineu, Santo Eleutério. Então, tem aquele aqui, ó, foi até o ano 189. Então, a história da igreja é história real, não é fantasia, não é suposição, coisa real, ok? Você tem dados, tem nomes, se você pegar com mais detalhes, você tem a cidade de onde cada um deles nasceu, o país que cada um deles nasceu, detalhadamente. É importante entender isso, né? Nesse livro que eu escrevi, dá para mostrar aqui uns câmeras, aqui você tem 3 volumes que mostram a história da igreja, né? São 3 volumes que eu escrevi, aqui você tem a história da igreja antiga. Neste volume aqui, você tem todos esses dados e muito mais coisas. Aliás, toda essa aula que eu vou dar hoje aqui, e aula também subsequentes, a gente vai ver nesses 3 volumes aqui de história da igreja. Muito bem, pode continuar aí. Bom, a igreja teve que enfrentar então os imperadores romanos e os que mais perseguiram a igreja eu quero mostrar aqui. Tudo começou, pode passar, tudo começou com Nero, né? Nero, ele reinou de 54 a 68 e no ano de 64, Nero começou a perseguir os cristãos. Por quê? Porque Nero era uma pessoa terrível, era sanguinário, né? Em 64, ele queria renovar uma parte de Roma, então ele mandou queimar uma parte de um bairro de Roma. Só que o fogo se espalhou e pegou quase que 1/3 da cidade de Roma e muita gente morreu queimada. Nero sofreu a pressão da população. O que ele fez? Jogou a culpa nos cristãos. Os cristãos foram os culpados disso, porque os cristãos não adoram os nossos deuses, porque isso, porque aquilo. Aí, meus irmãos, foi uma mortandade de cristãos no circo de Nero, naquelas arenas romanas, foi uma mortandade de cristãos impressionante. Tudo começou com Nero, né? Bom, depois sucedeu Nero Domiciano, que também foi um carrasco dos cristãos, até o ano 96. Depois Trajano, que também perseguiu a igreja pesado, reinou de 98 a 117. Depois Adriano, Antonino Pio, que reinou até 161. Marco Aurélio foi terrível. O nosso Santo Irineu que eu mostrei, ele foi contemporâneo de Marco Aurélio e foi contemporâneo de Antonino Pio. É interessante que alguns escritores da igreja, por exemplo, né, Tertuliano, escreviam para esses imperadores. Por exemplo, Tertuliano, que era do norte da África e era um cristão fervoroso, né,
Tertuliano, aquele que escreveu aquela frase, vede como se amam. Para quem que ele escreveu? Ele escreveu para esse imperador aqui, Marco Aurélio, numa obra que ele chamou de Apologeticum, né? E ele disse para o Marco Aurélio, não adianta o senhor perseguir os cristãos, não, porque quanto mais cristãos o senhor mata nas arenas romanas, mais cristãos surgem. Aí aquela frase que ficou célebre, né? O sangue dos mártires é semente de novos cristãos. Sanguis martyrum semen Christi anorum, né? É do Tertuliano, que escrevia para os imperadores. Esta foi uma das razões que Roma foi se transformando, pelo trabalho desses grandes homens da igreja. Depois tivemos Septímio Severo, Décio, Valeriano, Aureliano, Diocleciano, foi o último perseguidor da igreja, até o ano 305. Depois nós tivemos, lá por volta do ano 310, 312, a conversão de Constantino, porque a sua mãe, Santa Helena, já era convertida, né? E Constantino se converteu no ano 310, se tornou imperador no ano 313, e aí ele aboliu a perseguição aos cristãos. E é muito bonita a história do Constantino, né? Ele era pagão, a mãe já era convertida. Por que a mãe era convertida? Por que a imperatriz era convertida? Porque ela ouvia esses grandes santos da igreja, Santo Irineu, Tertuliano. E aí o filho se converteu, e se converteu de uma maneira maravilhosa. Sabe como é que Constantino se converteu? Ele ia ter uma última batalha contra um adversário dele, e quem vencesse a batalha se tornaria o César, né? Ou seja, o chefe do Império Romano. Era uma batalha contra um adversário dele. E ele, bem na entrada de Roma, na Ponte Milvia, né? E ele teve uma visão, um sonho, onde ele viu uma cruz no céu, e embaixo ele viu uma frase em latim, in hoc signo ventis, que quer dizer, com este sinal vencerás, a cruz. Constantino, que já tinha a mãe católica convertida, mandou pintar a cruz em todos os escudos dos soldados, e foi para a batalha contra Maxêncio, que era o adversário dele, né? E prometeu para Jesus, se eu me tornar imperador, se eu vencer essa batalha, eu vou me tornar cristão, eu vou ser batizado. E venceu. Cristo aproveitou essa promessa dele, né? Venceu, e realmente no ano 313, pelo Edito de Milão, ele proibiu a perseguição aos cristãos. Ele não acabou com o paganismo, porque era muito difícil de acabar. Imagina, a Roma toda pagã, né? Cheia de deuses e ídolos e mitos, mas ele acabou com a perseguição aos cristãos no ano 313. Pode passar. Bom, o nosso grande Daniel Ruppes, que é o maior historiador da igreja, eu escrevi a história da igreja em 3 volumes. Daniel Ruppes escreveu a história da igreja em 10 volumes. Aquilo ali é uma síntese da síntese, né? Mas o Daniel Ruppes, que é um historiador francês, que já faleceu, ganhou o prêmio da Academia Francesa de Letras, ele disse uma coisa interessante, está lá no volume 1, na página 21, que é da editora Quadrante, a obra dele, aqui no Brasil. Jesus não foi apenas o maravilhoso catalisador de almas, né? O autor e o porta-voz da doutrina sublime. Revelou-se também como o mais sábio dos fundadores, o mais completo dos educadores e o mais eficaz dos homens de ação. Deu a seus discípulos uma doutrina concreta, ensinou-lhes também uma estratégia. A igreja nasceu de Cristo, tanto as instituições como os dogmas. Olha o que Daniel Ruppes diz. Como Jesus soube preparar a igreja, né? Ele termina dizendo, a igreja nasceu de Cristo. Na verdade, a igreja é o corpo de Cristo, né? Tanto as instituições da igreja como os dogmas. Tem gente que coloca em dúvida os dogmas. Daniel Ruppes, de onde é que vêm os dogmas? Os dogmas vêm de Cristo, através dos apóstolos, né? Muito bem, vamos lá, vamos em frente. Bom, São Pedro, a gente sabe que inicialmente São Pedro foi para Antioquia. Você tem a Palestina, no norte você tem a Síria, aquela cidade de Antioquia, aquela cidade que tinha, eu já mostrei aqui, quando nós fizemos aquela aula sobre as viagens de São Paulo. Antioquia tinha cerca de 500.000 pessoas, veja, no primeiro século. Então Pedro foi para lá. Ali fundou a primeira comunidade cristã,
né? Ali surgiu a tradição da festa de 22 de fevereiro, que é a festa da Cátedra de São Pedro, né? Foi lá em Antioquia que surgiu essa tradição que até hoje a igreja celebra, né? E nós fizemos aqui, né, uma aula sobre isso. Bom, um documento da igreja, do Concílio Vaticano II, chamado Dei Verbum, quer dizer, a palavra de Deus, né? O verbo de Deus, no número 7, a Dei Verbum diz assim: para que os evangelhos sempre se conservassem inalterado e vivo na igreja, os apóstolos deixaram como sucessores os bispos, a eles transmitindo o seu próprio encargo de magistério. Então, as pessoas perguntam, como é que aconteceu isso, né? A sucessão da igreja, Pedro, Lino, Cleto, Clemente, Evaristo, etc. Tal. Está aqui a explicação, né? A igreja não veio só para o primeiro século. Então, os apóstolos entenderam que tinham que nomear os seus sucessores. Então, tem o sucessor de Pedro, que é o Papa, o bispo de Roma, e o sucessor dos outros apóstolos, que até hoje estão no mundo inteiro. É a chamada sucessão apostólica. Bom, um grande escritor da igreja, Eusébio, que era de Cesareia é na Palestina, né? É à beira-mar Mediterrâneo. Eusébio, que era lá, nasceu em 263, morreu em 300, ele escreveu a primeira história da igreja, chamada História Eclesiástica. Quem quiser ler, a editora Paulus publicou na coleção patrística. Está aqui, História Eclesiástica, é o livro 2, essa citação que eu estou colocando aqui. O que diz o Eusébio? Foi também Nero, o primeiro de todos os terríveis inimigos de Deus, que teve a presunção de matar os apóstolos, Pedro e Paulo. Com efeito, conta-se que sob seu reinado, Paulo foi decapitado em Roma, e igualmente ali Pedro foi crucificado. Confirmam tal asserção os nomes de Pedro e de Paulo, até hoje atribuídos ao cemitério da cidade. Vejam, um documento do ano 300, mais ou menos, prova que Pedro e Paulo estiveram em Roma, foram mortos, né, por Nero. Né? Por que eu estou colocando isso? Porque eu já ouvi alguém dizendo aí, né? Não, Pedro nunca esteve em Roma, essa história é invenção da igreja. Pedro foi morto em Roma e no ano de 1940 e pouco, o Papa Pio XII autorizou a escavação na Basílica de São Pedro, né? E na Basílica mais antiga de São Pedro, que é a Basílica lá do ano 300 e pouco, que foi o Constantino que construiu, os arqueólogos encontraram o túmulo de São Pedro. E estava escrito em grafite, aqui está Pedro, Petrus, está lá. Por isso que o altar da Basílica de São Pedro é bem em cima do túmulo. Você desce uma escada assim, você vai lá embaixo, tem um túmulo de São Pedro, bem embaixo do altar da Basílica de São Pedro. Está aí. Essas coisas fazem parte da história da igreja, é importante a gente saber, não é? Então vamos lá. Eu recomendo muito que leiam essa História Eclesiástica de Eusébio, que é a primeira história da igreja que foi escrita, além dos Atos dos Apóstolos, que é, de certa forma, uma primeira história resumida, né, do primeiro século. Daniel Rupes diz uma coisa muito interessante: o que a igreja fez em Roma foi uma revolução da cruz. Uma revolução que não usou arma, não usou espada, não usou ofensas, não usou maldade, usou a fé. Ele chama de a revolução da cruz. Que revolução foi essa? Vamos ver. Não é? Primeiro houve a quebra da estatolatria. O que é essa estatolatria? Latria, você sabe que é adoração. O Estado era adorado como um Deus. O imperador era adorado como um Deus. Então o cristianismo entrou em Roma e a fé foi quebrando essa estatolatria, ou seja, a adoração ao imperador e a adoração ao Estado romano, né, ao império, como se fosse um Deus. Bom, exemplo, né? Santa Felicidade. Deus está acima do Estado, né? Mudou a civilização romana de privilégios e de castas. A civilização romana era cheia de privilégios, cheia de castas. Vocês sabem, por exemplo, que 2/3 da população de Roma eram de escravos. Apenas 1/3 eram de pessoas livres. E o escravo era considerado uma coisa, um objeto. Era comprado e vendido numa banca e mercado. 30 moedas de prata.
o cristianismo entrou ali e acabou. Não. Ninguém aqui é coisa, não. Todo mundo aqui é filho de Deus. Que coisa maravilhosa, né? Então, aqueles privilégios, aquelas castas do Império Romano, o cristianismo foi derrubando. É claro que sofreu uma reação contra isso, né? Surge uma sociedade onde as pessoas têm direitos iguais, onde o mais humilde poderá chegar por suas virtudes até aos mais altos cargos da hierarquia da igreja. A igreja teve papa que era filho de servo de gleba, né? Dos feudos, gente simples, que chegou até a ser papa. Por isso muitos escravos abraçaram a fé cristã. E um exemplo maravilhoso é de Santa Felicidade. Eu vou contar aqui rápido o caso de Santa Felicidade. Vocês já ouviram falar de Santa Perpétua e Santa Felicidade? Quem são essas duas santas? São duas jovens que foram jogadas às feras no anfiteatro de Cartago, no norte da África, porque a perseguição romana pegou toda a volta do mar Mediterrâneo. Quem era Felicidade? Perpétua. Perpétua era uma moça da sociedade de Cartago, rica, o pai rico, mas era uma moça cristã, jovem, de 20 e poucos anos, tinha um filhinho de 1 ano e pouco, mas estava presa e ia ser jogada às feras porque não queria queimar incenso aos deuses romanos, não queria praticar idolatria. O pai dela chegou diante dela e disse: minha filha, pelo amor de Deus, você tem um filhinho de 1 ano de idade, você não pode, queima incenso aos deuses. Não, meu pai, não posso trair meu Deus. Já arranjei alguém para cuidar do meu filhinho. Minha filha, então, pelos meus cabelos brancos, meu pai, te amo muito, mas não posso negar o meu Deus. E foi jogada para as feras e morreu no anfiteatro de Cartago, na perseguição de Diocleciano, aquela perseguição que eu falei que foi até o ano 305. E quem era Felicidade? Felicidade era uma escrava que estava presa com ela e que também foi jogada às feras. Só que a Felicidade, ela estava grávida nos dias de dar à luz. E ela deu à luz no cárcere, gemendo, num cárcere sujo, mal cheiroso. E o carcereiro disse para ela: você está gemendo agora para ter esse filho? Eu quero ver quando você for jogada lá para as feras, no anfiteatro. Aí ela respondeu para o carcereiro: aqui eu estou gemendo, lá não vou gemer não. Sabe por quê? Porque lá terá um outro que vai estar indo. E foi jogada para as feras e as duas morreram. Uma senhora da sociedade e a escrava, presas juntas. Vejam a revolução da cruz, o que fez. Transformou, né, a senhora e a escrava em pessoas iguais que foram à morte juntas por causa de Cristo. É isso que quebrou o Império Romano. Vamos em frente. O cristianismo tinha um exército de santos, homens santos, cultos. Eu falei aqui, né? Temos aí um Tertuliano, tem aí um Santo Irineu, tem o São Policarpo de Esmirna, você tem aí os papas da igreja, né? Esses homens é que foram minando, né, a cultura romana. Mulheres, crianças que morriam também, jogadas às feras, escravos, homens livres e nobres. Quantos nobres se convertiam ao cristianismo? Senadores romanos se convertiam, né? Dispostos a fazer triunfar a sua causa, ainda que fosse necessário passar pelo martírio. É bonito isso, né? O cristianismo soube, né, estar no mundo romano sem ser do mundo romano. Soube estar naquele mundo pagão, idólatra, corrompido, imoral, mas sem ser do mundo. É a história que se repete ainda hoje. O cristão de hoje também é um cristão que vive no mundo sem ser do mundo, né? Soube usar todos os seus benefícios sem deixar contaminar a alma cristã. Soube usar tudo que o Império Romano tinha de bom. Eu já expliquei aqui aquela logística boa que facilitou para São Paulo as suas viagens todas, mas não deixou que a alma cristã fosse contaminada por tudo isso. É uma história muito bonita, né? Vamos lá. Havia um zelo missionário muito grande. Por que o império foi se convertendo? Por que muita gente foi se convertendo? Porque cada cristão era um verdadeiro missionário, era um zelo missionário muito grande. Então, homens e mulheres, livres e escravos, comerciantes, soldados, sentiam o dever de transmitir a boa nova. Quantos mártires nós vamos encontrar como soldados? São Sebastião. Houve aquela legião de Tebas, 40 soldados romanos, para não
prestar culto aos deuses, preferiram os 40 morrer, soldados. Está aí. Assim o cristianismo foi invadindo as famílias romanas, os fóruns, os quartéis, os palácios, etc. Quanto mais cristãos morriam martirizados, mais cristãos surgiam. O sangue dos mártires é semente de novos cristãos. Tertuliano escreveu isso lá por volta de 180 para o imperador Marco Aurélio, que era sanguinário. Vamos lá, pode passar. As armas dos revolucionários da cruz. Essa revolução da cruz foi feita com que armas? Que armas esses revolucionários cristãos usaram? Justiça, amor, verdade, liberdade e oração. Amar o inimigo, abençoar os que nos amaldiçoam, rezar pelo que nos persegue. É impressionante a narrativa das atas dos martírios. Nesse livro aí eu coloco, no volume 1 dessa história da igreja, eu coloco uma série de narrativas de martírios, como os cristãos iam para a morte, cantando salmos, abençoando seus algozes. Não tem parede que uma força dessa não derrube, entende? Essas eram as armas que os cristãos usavam. O Daniel Hope disse, nunca houve entre os cristãos um revoltado, um conspirador ou um assassino. Gente, isso aqui é o maior historiador da história e não só da história, né? Nunca houve entre os cristãos um revoltado, um conspirador ou um assassino. Isso serve para nós hoje. Está lá no livro dele, volume 1, página 147. São 10 volumes. Isso serve para nós hoje. O cristão não pode ser um revoltado. O cristão não pode ser um conspirador. O cristão não pode ser um assassino. É pela revolução da cruz que a igreja sempre venceu e sempre vencerá. Ok? Vamos lá. Mais um. Daniel Hope diz que a frase que mudou o mundo foi esta frase que Jesus disse para Pilatos: meu reino não é deste mundo. Por que Daniel Hope diz que essa frase mudou a história do mundo? Pilatos, entregaram Jesus para Pilatos como se Jesus fosse um conspirador, um revolucionário, que quisesse derrubar Pilatos, quisesse derrubar Herodes, quisesse derrubar César. Jesus, Pilatos, fica frio, meu reino não é desse mundo. Eu não quero a glória desse mundo, eu não quero o prazer desse mundo, eu não quero a riqueza desse mundo, eu quero o céu. Por que essa frase mudou o mundo? Porque a partir daí, meus irmãos, milhares e milhares de homens e mulheres foram para os desertos, foram para as congregações religiosas, foram para as obras de caridade da igreja. Meu reino não é desse mundo. Essa frase mudou a história da humanidade, não tenha dúvida não. Por amor do Senhor, sede submissos, pois, a toda a autoridade humana, quer ao rei, quer ao soberano. Olha aí, os apóstolos não jogavam os cristãos contra as autoridades. São Pedro e São Paulo dizem isso. Olha aqui São Pedro, por amor do Senhor, sede submissos a toda a autoridade humana, quer ao rei, ao imperador, como ao soberano. São Paulo, na carta aos Romanos, capítulo 13, São Paulo diz, cada qual seja submisso às autoridades constituídas, porque não há autoridade que não venha de Deus, os que existem foram instituídos por Deus. Por isso que o Daniel Hope diz que os cristãos nunca foram revoltados, nunca foram assassinos, não? Porque estas eram as armas com que a revolução da cruz se impôs e derrubou o Império Romano. Derrubou em que sentido? Transformou o Império no Império Cristão. Bem, vamos fazer um intervalo rapidinho, 3 minutos, a gente volta já, ok? Espera aí, voltamos daqui a pouco. Meus amigos e amigas, já estamos aqui de volta com o nosso programa. Veja como é rápido, o nosso intervalo. Claro, não tem propaganda, não tem comerciais, não tem lero-lero, Então, você precisa ajudar a Canção Nova, para que a Canção Nova possa cada vez mais ser esse verdadeiro mutirão de evangelização. Sabe, gente, só tem uma coisa que vai mudar esse mundo, é Cristo. Sabe, nós todos estamos angustiados com esse mundo, não estamos? É revoltas, é briga, é assassinato, é estupro, é isso, é mais aquilo, meu Jesus amado. O que falta no coração das pessoas? Falta Deus, falta a fé,
sabe? Eu resolvi dedicar minha vida a Deus, especialmente depois que fiquei viúvo há 7 anos atrás, porque, sabe, depois de 40 anos trabalhando como pesquisador, como professor universitário, fiz mestrado, fiz doutorado, eu entendi que tudo isso é importante, mas não é a solução do mundo. A solução do mundo é Deus. E Deus vem pela evangelização. São Paulo diz, a fé entra pelo ouvido. É o que a Canção Nova faz. Quer salvar o mundo? Quer mudar o mundo? Ajude a Canção Nova. E você tem uma maneira agora bem prática de ajudar, é o seguinte, o pessoal que contribui, que não é sócio, ou que contribui pelo boleto bancário, você tem uma maneira mais fácil de você contribuir, que é pelo seu cartão de crédito. Hoje a gente usa o cartão de crédito para pagar a conta, não é? Até pela internet, quando você tem um boleto, se você tem um aplicativo do banco, você deixa o celular seu ler ali, né, o código de barra, e na sua casa você paga a conta. Então você pode fazer também transferências para a Canção Nova com seu cartão de crédito. Se você tem dúvida, você pode entrar no site, o site clube.cançãonova.com, ou você pode entrar no telefone 12 31 86 2600, que também agora é o WhatsApp. Você pode escrever também aí sua mensagem pelo WhatsApp e as pessoas te orientam. Ajude, né? Paulo VI dizia, quem ajuda a evangelização tem os mesmos méritos do evangelizador. Ou seja, você que ajuda para que esse programa vá ao ar, você tem o mesmo mérito que eu estou aqui fazendo o programa e que todo mundo aqui trabalhando, né? São mais de 20 pessoas trabalhando aqui para que esse programa chegue até você. Muito bem, quero rapidamente aqui mostrar alguns livros que estão ligados um pouco a esse assunto que nós estamos tratando, a história da igreja, os 12 apóstolos. Muitas pessoas me pediam para escrever um livrinho sobre os apóstolos. Está aqui, né? O que a gente sabe dos 12 apóstolos, eu escrevi nesse livrinho aqui. Um livro que nos ajuda muito, muito a minha igreja. A igreja que o Cristo instituiu logo no começo da instituição, né? Aqui a gente tem o que é essa igreja, una, santa, católica, apostólica, tudo que se refere à igreja. Tá? E quero mostrar também um livro que se chama No Coração da Igreja, que é o quê? É uma coisa extraordinária. O nome está dizendo, é o que está no coração da igreja. São textos desses grandes homens que eu falei aí, que fizeram a revolução da cruz. Santo Irineu, Santo Agostinho, São Jerônimo, São Leão Magno, São Gregório Magno, esses gigantes da igreja que fizeram com que o cristianismo, né, imperasse em todo o paganismo, né, daquele tempo. Mas vamos continuar a nossa conversa. Que tem muita coisa para a gente ver ainda aqui sobre esta conversão do Império Romano. Tá? Uma carta muito bonita, que foi escrita no primeiro século da igreja, foi uma carta que ficou sendo chamada de Carta a Diogneto. Dizem que foi escrito por Santo Irineu, São Justino, que foi um santo doutor da igreja, que foi mártir em Roma no ano 155. Um gigante, Santo Justino. Uma carta belíssima. Né? Entre outras coisas, essa carta dizia, não importa que César reine em Roma, o mestre reina no céu. É mal que César seja dono do mundo, mas quem reina no céu é o nosso Deus. Né? Entre outras coisas, essa carta de Diogneto dizia assim, olha, isso é do primeiro século, hein? Como é que os cristãos viviam no mundo? Os cristãos habitam a terra, mas como se apenas passassem por ela. Aqui não é a nossa morada definitiva. Eu gosto demais dessa frase. O que a alma é para o corpo, os cristãos são para o mundo. Veja que frase profunda, meus irmãos. O que a alma é para o corpo, a vida, os cristãos são para o mundo. O que a alma é para o corpo? A vida. O que é a morte? A morte é quando a alma deixa o corpo. Vira um cadáver, que tem que ser sepultado logo. Por quê? Porque a alma saiu. Então, Justino dizia, o que a alma é para o corpo, os cristãos são para o mundo. Ou seja, se os cristãos saírem do mundo, o mundo morre, apodrece, vira um cadáver. Você acha que o mundo está assim? Está um pouco, né? O mundo está meio cadavérico, não está? Tá. Falta o quê? Os cristãos no mundo.
Por isso que Jesus diz, vocês são o sal da terra, a luz do mundo. O sal salga, dá sabor e conserva, e a luz ilumina. Se o cristão sai do mundo, o mundo vira trevas e o mundo apodrece. Olha aqui, primeiro século. Esta carta de Diogneto, eu coloquei nesse livro, que eu mostrei a vocês aqui, História da Igreja, História Antiga, né? Eu coloquei com o título, Como Viviam os Primeiros Cristãos. Eu vou ler um pedacinho dessa carta, que ela é muito bonita. Eu não coloquei tudo aqui por causa do tempo, né? Mas essa carta diz assim, os cristãos não se distinguem os cristãos dos demais, nem pela região, nem pela língua, nem pelos costumes. Não habitam cidade à parte, não empregam idioma diverso dos outros, não levam gênero de vida extraordinário. A doutrina que se propõe não foi escogitada solicitamente por homens curiosos. Não seguem opinião humana alguma, né? Como vários fazem. Moram alguns em cidades gregas, né? Outros em bárbaras, conforme a sorte de cada um, seguem os costumes locais conforme o vestuário, a alimentação e ao restante estilo de vida, apresentando um estado de vida admirável e, sem dúvida, paradoxal. E aí a carta vai embora, né? É muito bonito. Eu não vou ler tudo, porque aqui uma coisa bonita que ele coloca aqui embaixo, né? Toda a terra estranha é pátria para eles, e toda a pátria é terra estranha. Casam-se como todos os homens e como todos procriam, mas não rejeitam os filhos. Olha aí, porque os romanos faziam o infanticídio e o aborto. A mesa é comum, não o leito. A mesa é comum, não o leito. Estão na carne, mas não vivem segundo a carne. Se a vida deles decorre na terra, a cidadania, contudo, está no céu. Obedecem às leis estabelecidas, todavia superam-nas pela vida, amam a todos e por todos são perseguidos. É muito bonito. Do primeiro século essa carta mostra como é que os cristãos viviam no meio de Roma, aparentemente igual a todos os cidadãos romanos, mas completamente diferentes. Não mudou. Hoje é a mesma coisa. Se você é cristão hoje, você tem que viver no mundo sem ser do mundo. Como eles. Pode passar. A tolerância religiosa do panteão romano não existiu para o cristianismo. O que quer dizer isso? Lá em Roma, aqui você tem, né, a Praça de São Pedro, aí, mas lá no centro de Roma, um pouco mais lá para dentro de Roma, aqui tem a Via della Conciliazione, né? Lá para frente você tem um edifício que é do primeiro século. É uma espécie assim de um templo, né? Mas era um templo pagão, chamado Panteão. O que quer dizer a palavra Panteão? Pan quer dizer tudo, todos. Theos, Deus. Era um templo de todos os deuses. Cada povo que o Império Romano dominava e trazia escravo para Roma, ele trazia o Deus daquele povo e colocava no panteão. Então o panteão era cheio de imagens de Deus, ele é redondo, né? Nos nichos, né? E todo mundo aceitava todos os deuses, agora não aceitavam o Deus do cristianismo, né? É o que está escrito aqui. A tolerância religiosa do panteão, quer dizer, aceitavam todos os deuses, não existiu para o cristianismo. Por quê? Porque ele trazia consigo um Deus uno e trino, cujo culto derrubaria todas as divindades falsas, além de trazer uma nova concepção de vida. Então, por que o cristianismo começou a ser hostilizado, perseguido, massacrado os cristãos? Porque trouxe um Deus que ia derrubar todos os deuses. Não na violência, não, mas na fé. O amor por Jesus Cristo ameaçou romper os costumes, as leis e até o Estado divinizado, que era aquele Estado de Roma, né? Como hoje existe aí em alguns países comunistas, né, socialistas, o Estado é um Deus, né? Vamos lá. O cristão, sem saber e sem querer, se converteu em um poderoso revolucionário. Foi a Revolução da Cruz. Sem saber e sem querer. Ele fez uma revolução. Mas é aquela revolução que eu falei, pacífica, né? A revolução do sangue, a revolução da fé, a revolução da oração
e a Revolução da Justiça. Sabe, tem 4 fatores básicos que mudaram o Império Romano. Eu vou recordar aqui rápido. O primeiro fator, o que foi? Os mártires. O sangue dos mártires é semente de novos cristãos. Por quê? Quando naqueles anfiteatros romanos, como o Coliseu, por exemplo, que cabia 50 mil pessoas, é como um verdadeiro Maracanã. Ele era coberto, era magnífico, tinha encenações ali de batalhas navais, que ele podia encher o palco dele de água. E eram batalhas que os gladiadores se matavam de verdade. A gente vê nos filmes romanos aí. Mas, meus irmãos, quando os cristãos eram jogados para as feras ali, cantando salmos e rezando muitas vezes, o povo na arquibancada se convertia. Não é possível, tem uma coisa diferente nessas pessoas. Não é possível enfrentar os dentes dos leões nessa paz. Então, o primeiro fator que mudou o Império Romano foram os mártires. Segundo, os homens cultos da igreja, que escreviam para os imperadores, escreviam para os senadores romanos, escreviam para as esposas dos homens importantes. Por que Santa Helena se converteu? Porque Santa Helena lia os escritos de São Justino, lia os escritos de Tertuliano, filósofos cultos da igreja. Será que hoje não está faltando isso também? Será que hoje não está faltando os homens cultos da igreja escrever para os nossos presidentes, senadores, deputados, juízes? Será que não está na hora de nós escrevermos de novo os apologéticos de Tertuliano, de Justino? Sim, meus irmãos, a cultura é modificada também pela ciência, pela ciência e pela fé. Então, o segundo fator foram esses, os intelectuais da igreja. O terceiro fator, eu já coloquei aqui, os escravos. Cada escravo que se convertia. Você já pensou? Cada casa romana tinha 2, 3 escravos. Você pensou esses escravos convertidos, falando no ouvido aí dos seus senhores e suas senhoras? E quarto, sabe qual é o quarto fator? As mulheres. As mulheres tiveram uma força tremenda na mudança do Império Romano, porque você sabe que a mulher tem uma influência tremenda sobre o homem, né? Até nos encontros de casais brincam que o homem é a cabeça, mas a mulher é o pescoço, né? Leva a cabeça para onde quer, né? A mulher tem uma influência magnífica sobre o homem. A mulher esperta, uma mulher dócil, ela leva o marido para onde quer. E as mulheres se convertem sempre na frente dos maridos. Aí leva os maridos. O primeiro rei bárbaro que se converteu no ano 500, o império caiu na mão dos bárbaros em 467. No ano 500, né, o primeiro rei bárbaro que se converteu dos francos, Clovis, se converteu porque a sua esposa, que se chamava Clotilde, era uma bárbara burgúndia já convertida ao cristianismo. A Clotilde converteu o Clovis. E o Clovis os francos se tornaram, na França, cristãos, e é por isso que a França é chamada de a filha mais velha da igreja. Porque Clotilde, com seu jeitinho, com a sua fé, conquistou o Clovis. Então está aí. Gosto de recordar os mártires, os escravos, os intelectuais, as mulheres. Verdadeiros missionários transformaram o Império Romano. Claro que os papas, os 33 primeiros papas da igreja foram todos martirizados. É brincadeira. Não é? Muito bem. O comércio... Então aí, por que a igreja começou a ser hostilizada, né? Porque o cristão, sem saber, sem querer, se tornou um poderoso revolucionário, mesmo respeitando as autoridades constituídas, foram considerados em Roma como perigosos rebeldes, porque não adoravam os deuses. O comércio de animais, de sacrifício, de estatuetas de Deus diminuía. Claro, à medida que o povo convertia, o povo não ia mais comprar animais para fazer sacrifício àqueles deuses, e também não ia comprar mais as estatuetas dos deuses pagãos. Então, claro, isso gerou uma revolta dos comerciantes contra os cristãos. Hoje não é diferente, né? Passa aí. Bom, e houve também muitas calúnias e muitas mentiras contra os cristãos. Essa foi outra arma que, né, os romanos pagãos usaram contra a igreja. Inventou-se que no ágape, que era na verdade a missa,
né, dos cristãos, o ágape noturno, os cristãos comiam a carne crua de um menino. Eles deturpavam a Eucaristia. Nossa, lá eles comem a carne de um menino. Nada disso, era a Eucaristia. Pão, que é o corpo de Cristo, mas na espécie de pão. Que praticavam o incesto. Havia relações entre pais e filhos. E crimes horrorosos, que adoravam a um homem com cabeça de burro, era Jesus na cruz. Inclusive foi encontrado no meio desses mausoléus pagãos, uma imagem de um Cristo crucificado com a cabeça de um burro, para zombar do cristianismo. Então eles adoram um homem que tem cabeça de burro. Era para derrubar, sabe, essa zombaria que houve no Império Romano, existe hoje também. Hoje, quem não aceita a igreja, quem não aceita Cristo, zomba da igreja, ser contra aborto, ser contra a eutanásia, ser contra ideologia de gênero, ser contra um feminismo deslocado, né? Não é à toa que o Papa Bento XVI disse que hoje nós não vamos mais passar pelo martírio da cruz. Bento XVI disse que hoje nós vamos passar pelo martírio da ridicularização. O cristianismo hoje ele é ridicularizado. Querem derrubar a igreja ridicularizando, né? A gente vê aí essas peças de teatro, zombando. Eu vim da hoje aí, né? É impressionante a zombaria que isso o Império Romano fazia contra a igreja. Não mudou nada. Mutatis mutandis, como diz o latim, né? Mudando o que deve ser mudado, hoje continua a mesma coisa, não é? Então diziam essas coisas, né? Que odiavam o gênero humano e queriam a ruína e a destruição de Roma. Nada, tudo mentira. A gente sabe que a mentira é uma arma do demônio, né? Ele é o pai da mentira. A arma que o demônio mais usa contra a igreja é a mentira. E vai continuar usando. Pode passar. Os cristãos começaram a ser acusados em Roma de culpados pelas calamidades públicas, pelas pestes, inundações, fome, invasões dos bárbaros, etc., porque não adoravam os deuses. Então, tudo que era desgraça de Roma, os cristãos são culpados, porque os cristãos não adoram os deuses, né? O Tertuliano escreveu uma frase interessante: se o rio Tibre transborda, é o rio de Roma lá, né? Se o rio Tibre transborda, se os bárbaros invadem, o grito é um só: cristãos às feras. Os cristãos são culpados de tudo, é o bode expiatório, tudo que estava de errado. Por isso os cristãos eram massacrados, tá certo? Os cristãos eram tidos então como ateus. Por quê? Porque não adoravam os deuses pagãos, que provocavam a ira dos deuses romanos contra o império. Passa. Interessante, né? Os escritores romanos, entre eles, por exemplo, o escritor Celso, que era do século II, que combatia o cristianismo pesado, e Porfírio, do século III, acusavam os cristãos de ameaça à família pela valorização da mulher e da criança. Porque a igreja valorizava a mulher, valorizava a criança, impedia o aborto, impedia o infanticídio, então era uma ameaça à família. Porque era aquela família onde só o pai tinha direito, só o marido. A igreja defendia a mulher. Vejam, um documento do século II, III, dizendo que a igreja defendia a mulher. Tá? Diziam ainda que a crença cristã era contra a razão, porque pregava o absurdo da ressurreição. Isso é contra a razão, imagina um homem ressuscitar. O batismo cristão também era mal interpretado por perdoar os pecados. Então, fomentar o vício por tolerância ao erro. O batismo perdoa os pecados, então é uma tolerância ao vício, porque se batizava adultos, né? Então eles estão perdoados, então vão continuar pecando. É uma tolerância ao vício. Nada, os cristãos mudavam de vida. Todas essas coisas eram colocadas, né? Aí eu fui pensando apenas em algumas coisas, né? E aí a gente vê a perseguição, por exemplo, de Nero, né? Eu já falei disso, a gente pode passar isso rápido, né? Pode passar aí. Os cristãos eram encarcerados, só para se ter uma ideia, deportados, executados em massa, expostos aos animais, decapitados, crucificados, queimados vivos como tochas vivas, sem distinção de sexo nem idade, em
todo o império, em toda a volta do mar Mediterrâneo, isso acontecia. Às vezes, de um imperador para o outro, às vezes diminuía um pouco a perseguição, mas aqueles primeiros imperadores que eu mostrei, todos eles foram carrasco dos cristãos. Ok, a metade dos santos venerados no calendário litúrgico pertence à época dos mártires romanos. Olha que dado interessante, a metade dos santos que são venerados no calendário litúrgico da igreja, todo dia a igreja venera um santo, não é? Ou mais de um. A metade pertence à época dos mártires romanos. Por exemplo, São Pedro e seus sucessores, os papas que eu já falei, São Paulo, Santa Perpétua, Santa Felicidade, Santa Inês, Cecília, Santo Inácio de Antioquia, os protomártires romanos, que foram centenas, né? São Sebastião, São Vicente, São Policarpo, Santo Irineu, os mártires de Lyon, que foi uma quantidade enorme de cristãos mortos na cidade de Lyon, na França. A Legião de Tebas, que eu já falei, com São Maurício, onde morreram 4 oficiais e soldados, né, do imperador Diocleciano. Né? Então está aí, vê como é que isso aconteceu. Pode passar. Bom, no século II, um escritor cristão chamado Lactâncio, nasceu em 240, morreu em 317, o Lactâncio, que era conselheiro do imperador Constantino, que se converteu ao cristianismo, ele disse que cresce a religião de Deus quanto mais é premida. Quanto mais o cristianismo é esmagado, mais ele cresce, dizia que o Lactâncio nas suas instituições. O mundo greco-romano estava decadente e ansiava por algo novo e melhor. Por isso que o Tertuliano, no ano 200, que morreu em 220, que era um jurista romano convertido à fé, né? Ele diz que a alma humana é naturalmente cristã. Não adianta, a alma humana ela tem sede do cristianismo, ela é naturalmente romana. Olha, já no século II se tinha essa consciência. Passa aí mais um para a gente concluir. Aqui você vai ver, por exemplo, Santo Hilário de Poitiers. Eu acho que essa frase dele fecha bem esse nosso estudo. Santo Hilário, ele é da França, né? Ele nasceu em 310, morreu em 367. Olha que frase bonita que esse santo doutor da igreja deixou, né? A igreja floresce quando é perseguida, triunfa quando é oprimida, progride quando é desprezada, fica de pé quando parece vencida. É uma frase que a gente tem que guardar, né? Atravessou o século e chegou até nós. A igreja floresce quando ela é perseguida, triunfa quando é oprimida, progride quando ela é desprezada e fica de pé quando ela parece vencida, fica de pé. Tá aí. Tem mais? Dá para mostrar mais um? Então põe aí para nós, né? Lá no Apologético, o Tertuliano disse essa frase: vede como se amam mutuamente e como estão prontos a morrer um para o outro. Esse Apologético, gente, Tertuliano, lá por volta de escreveu para o imperador Marco Aurélio, que perseguiu os cristãos, que dizia aquelas mentiradas todas, aquelas calúnias. Não, veja como eles se amam mutuamente, não é? E como estão prontos a morrer um pelo outro. Nessa mentirada que vocês estão dizendo aí, não, né? E escreveu essa frase que eu já li, né? O sangue dos mártires é semente de novos cristãos. Tá aí, meus irmãos, isso é um pouquinho daquilo que, né, que aconteceu para que o Império Romano se convertesse. Nesse livro aqui, você tem as atas dos mártires, tem outras coisas maravilhosas que, olha, encanta a vida da gente conhecer essas coisas, sabe? Porque isso é nosso. Nós somos os sucessores, nós somos os herdeiros disso. Nós temos que sentir orgulho disso, temos que sentir alegria disso. Entende? Isso fortalece a nossa fé. Ok? Bem, vamos encerrar o nosso programa pedindo aos sacerdotes, aos diáconos, que nos dê a bênção aí da sua casa mesmo, né? Você coloca aí a sua intenção hoje, pede a Deus a graça que você precisa, tá bem? E a bênção pode ser dada à distância, porque é sacramental. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. E que desça então sobre todos nós, pela intercessão de Nossa Senhora Aparecida, a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Muito obrigado, vocês que me acompanharam aqui nesse programa, até o nosso próximo programa, se Deus quiser. Um grande abraço a todos.
Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.